trabalha e te abençoa, e ele está movendo tudo ao seu favor, e ele também ele faz isso enquanto você dorme. O salmista diz, Deus dá aos seus amados enquanto eles dormem. Por isso que é muito importante você dormir bem. Por favor, não fique preocupado, não fique com insônia, não perca a sua paz, a sua esperança. Deita e durma bem. Porque enquanto você dorme, Deus está agindo ao seu favor. Ele está preparando as coisas para você, enquanto você, como filho dele, está descansando nele. Não é só deitar e dormir fisicamente, mas também é descansar no seu coração, no seu espírito. Descanse no seu coração, descanse no seu espírito, descanse na sua alma. Você pode confiar plenamente em Deus. Você pode descansar nele. Ele está agindo e ele está movendo na sua vida e ao seu favor. Amém? Eu quero que você, por favor, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1. É uma passagem que eu gosto muito, eu amo muito, e é uma passagem que nos ensina muito. Lucas capítulo 5, versículos 1 a 11. Por favor, ache aí o texto na sua Bíblia, acompanhe a minha leitura aqui. Acho que todo mundo já achou. Vou dar mais uns segundos. Ok, vamos ler, de 1 a 11. Apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava Jesus junto ao lago de Genezaré. E viu dois barcos à beira do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrou em um dos barcos, que era o de Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão, vai para o alto mar e lançai as vossas redes. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei as redes. Fazendo assim, colheram uma quantidade de peixes tão grande que suas redes quase se romperam. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudá-los. Foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase afundaram. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afasta-te de mim, sou homem pecador. Pois o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo, também de Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Esse fato aconteceu junto ao mar de Genezaré, o mar da Galileia, no norte do país de Israel, no início do ministério de Jesus, bem no começo do seu ministério, aonde Jesus estabeleceu como base desse início do seu ministério a cidade de Cafarnaum, aonde vivia Pedro e esses outros discípulos, como Tiago, como João, como outros, e essa cidade ficava ali à margem, perto do mar da Galileia. E esses homens, eles eram pescadores, era a profissão deles. Eles viviam da pesca no mar da Galileia. E eles, então, tinham muita experiência em pescar e eles já tinham essa profissão há muitos anos. Jesus já tinha se encontrado com Simão antes, porque no próprio Evangelho de Lucas relata nos capítulos anteriores que Jesus havia entrado na casa de Simão e havia curado a sua sogra, que estava com uma febre muito alta. Esse foi o primeiro milagre que Jesus fez
na vida de Pedro foi curar a sogra dele. Eu digo que ele curou a sogra para deixar a sogra bem ativa, bem firme, bem forte, bem cheia de energia para ajudar Pedro a ser transformado. Mas ele já tinha encontrado Jesus. Mas ainda, para Pedro, para Simão, para esses outros homens, eles ainda não tinham um entendimento, a revelação de que Jesus era o Cristo, de que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, o enviado por Deus, o Salvador do mundo. Eles reconheceram até ali, nesses primeiros contatos, que Jesus era um mestre, que Jesus eles chamavam de rabi. Na época, em Israel, havia muitos rabis judeus. O que esses rabis faziam? Eles ensinavam a palavra de Deus ao povo. Eles ensinavam nas sinagogas, eles tinham autoridade religiosa, eles ensinavam o Antigo Testamento, a Torá, o Pentateuco, os mandamentos de Deus. Então, eles reconheciam Jesus como esse rabi, mas também que Jesus tinha poder. Eles já tinham visto que Jesus tinha um poder que os outros não tinham, por causa de certos sinais e milagres que ele já tinha feito. Mas o entendimento deles a respeito de Jesus, até nesse momento, era esse. E aí, então, o que vai acontecer? Eu vou relatar a história para você que está nessa passagem, numa cronologia diferente. Pedro e seus companheiros de pesca, ele saiu e eles pescaram a noite inteira. Esse barco que eles tinham, era um barco da propriedade deles para pesca. Não é um barco pequeno, como um bote, que a gente chama, eu chamo bote, uma pequenina canoa. É um barco maior, é um barco grande, é um barco que cabe 7, 8 pessoas pescando. É um barco pesado. Esse barco, para sair da praia e ir para o mar, ele tinha que ir remando, tinha que fazer muito esforço. E depois que ele estava nas águas mais já avançadas, eles içavam a vela e aí, então, se houvesse vento, eles podiam ser conduzidos pelo vento. Então, eles passaram a noite inteira pescando. Pescar a noite inteira, pescar uma noite toda, profissionalmente, eles pescavam com rede. Eles tinham que jogar a rede, esperar, recolher a rede, enrolar a rede, soltar a rede, jogar de novo, recolher. É muito cansativo. Para quem já pescou, mesmo por lazer, sabe que pescar é uma coisa muito cansativa. Você ainda pescar, aquele tipo de pesca que eles faziam, era muito exigente na parte física. Eles pescaram a noite inteira, eles jogaram aquelas redes centenas de vezes. E o que eles pegaram? Nada. Sabe o que eles pegaram? Nada, gente. Nada. Nem um peixe sequer. E quando o dia amanheceu, eles terminaram de pescar, eles vieram com o barco até a praia, fizeram todo o esforço, remaram, chegaram, encostaram o barco. E quando eles faziam isso, o que eles faziam? Eles arrumavam tudo no barco, arrumavam todos os utensílios, eles limpavam o barco. E a última coisa que um pescador fazia e faz é limpar as redes. Lavar as redes, deixar as redes limpas para que ela não se estrague, para que possa usar novamente. E eles fizeram isso, eles estavam na última etapa. A última coisa que eles tinham que fazer antes de ir para casa era lavar as redes. E Simão está ali, Simão é um deles. O que eles estão, gente? Esses pescadores, eles estão cansados, eles estão frustrados. Por quê? Porque não é só uma pesca de lazer. Eles dependiam daquilo para viver, eles dependiam daquilo para alimentar a família, eles dependiam daquilo para sua subsistência, eles não tinham pego nada, eles estão frustrados, estão cansados e exaustos. E eles estão, como qualquer ser humano estaria nessa situação, a pessoa está chateada. Ela não está no melhor momento do dia dela. O que mais que eles queriam fazer depois de tudo aquilo? Eles queriam ir para casa. E como que eles iriam para casa? Cansados, frustrados, desanimados. E aí, nesse momento, chega Jesus. Olha que eles estão fazendo essa última coisa, lavando as redes para ir embora para casa. Chega Jesus e chega Jesus rodeado por uma multidão. Quando a Bíblia diz que é uma multidão, é muita gente. E essas pessoas estão ao redor de Jesus, estão
querendo tocar em Jesus, apertando Jesus. Jesus está querendo ensiná-las, porque era uma das coisas que ele fazia. Ele não está conseguindo, ele vê que não está funcionando, ele vê que as pessoas não estão prestando atenção. Então, Jesus faz uma coisa. E é importante você entender, a gente saber que Jesus sabia tudo. Jesus é Deus, gente. Ele sabe tudo. Ele sabe quem estava ali, ele sabe quem é Simão, ele sabe como eles estão, ele sabe que eles passaram a noite inteira pescando, não pegaram nada, eles estão cansados, frutados, desanimados, abatidos, ele sabe tudo. E ele sai do meio da multidão e ele entra no barco de Simão. Diz que tinha 2 barcos. E ele escolheu o barco de Simão. Jesus faz tudo com uma intenção. Por isso que ele escolheu você. Por isso que ele está trabalhando na sua vida. Por isso que ele, às vezes, quando ele vai trabalhar na sua vida, ele faz coisas intencionalmente. E ele entrou no barco de Simão. Por que Simão? Porque ele escolheu Simão. Simão, gente, quando você estuda os discípulos de Jesus, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, é estudar os discípulos de Jesus, que eu aprendo muito com eles. Simão era o mais intenso. Simão é aquela personalidade intensa. Ele é intenso. Quando ele crê mesmo. E uma pessoa, quando é intensa, ela é intensa para tudo. Ela é intensa por bom, ou seja, Deus está movendo, Deus está agindo, Deus está operando, está maravilhoso, é um avivamento, é o mover de Deus, a bênção de Deus foi derramada sobre a minha vida. O cara está ele está intenso. Mas quando está ruim, ele também é intenso para o ruim. Ou seja, quando ele deprime para valer. Ele entra na cova para valer, ele entra no buraco para valer, porque a intensidade é tanto para cima como para baixo. Assim era a personalidade de Simão. Agora eu quero que você se coloque no lugar de Simão quando ele viu Jesus entrando no barco. E Jesus sentou no barco e disse assim para Simão: Simão, leva o barco ali um pouco para frente sobre o mar, nas águas. Ah, Jesus. Você vai pedir para mim uma coisa dessa, numa hora dessa, depois de uma noite inteira que eu não peguei nada, que eu estou frustrado, cansado, desanimado, eu estou querendo me jogar no sofá e não ouvir ninguém. Agora que eu estou assim, você entra no meu barco e pede ainda para mim levar o barco para lá, ou seja, é a parte que tem que fazer mais esforço, vou ter que remar tudo de novo, vou ter que fazer toda a força de novo. Eu estava pronto para ir para casa de mãos vazias. E Jesus disse: Pedro, leva o barco até ali. E Pedro, ele obedeceu, mesmo cansado, frustrado, desanimado, ele remou aquele barco, talvez pediu para os companheiros ajudarem, e parou o barco até que Jesus disse: pode parar aí. E Jesus ficou sentado no barco, de frente para a multidão que estava na beirada do mar da Galileia. E do barco, ele começou a ensinar a multidão. Porque Jesus organizou. Agora a multidão podia ouvir, a multidão não conseguia tocar nele, não tinha mais tumulto, e ele podia ensinar. O que é interessante é a parceria que Jesus fez com Simão. Jesus também chama você para ser parceiro dele. Jesus quer que você seja um cooperador com ele, na obra de Deus, no reino de Deus, no que tem que ser feito. Ele conta com você. Ele espera de você. Ele quer que você seja aquela pessoa que, quando ele olha para você, ele diz: aquela pessoa ali eu posso contar. Estou vendo o Nazareno ali. Ele quer olhar para o Nazareno e dizer: com esse cara eu posso contar. Não é só uma coisa de palavra, de dizer, mas é assim, quando eu precisar dele, eu sei que ele vai estar ali. E ele vai cooperar. Jesus diz, quando orou, ele diz: rogue ao Pai que envie trabalhadores para a sua seara, porque a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Deus precisa de cooperadores, Deus precisa de trabalhadores. Deus precisa de gente que é disposto a ralar. Disposto a ralar, eu digo, gente que é assim disposta a se gastar por Deus. Hoje é terça-feira. Domingo eu tive um dia que eu fui gasto. Mas eu fui gasto por Deus. Eu deitei na minha cama, eu estava exausto.
mas eu estava feliz, porque eu me gastei, mas eu me gastei para Deus. Deus quer que você seja assim. Deus não quer que você seja assim, meia boca, mais ou menos, um pouco, uma porcentagem. Deus quer tudo, Ele quer que você coopere com Ele. E o interessante é que Jesus, você sabe quem é Jesus. Jesus é Jesus, Jesus é Deus. Jesus, algum tempo para frente, mesmo diante daqueles discípulos, Jesus vai andar sobre as águas. No mesmo mar. E ele, quando andou sobre as águas, era de noite. Se Jesus pôde andar sobre as águas de noite, era muito mais fácil andar sobre as águas durante o dia. Jesus não precisava do barco de Pedro. Jesus não precisava de Pedro. Jesus não precisava daqueles homens para ajudar ele, não. Irmãos, imagina se Jesus decidisse naquele dia sair do meio da multidão, sair andando sobre as águas na frente daquela multidão toda e ficar em pé sobre as águas. E pregar e ensinar. Sabe o que ia acontecer? As pessoas iam prestar muito mais atenção. As pessoas iam ficar mais, uau! Eu estivesse lá, eu ia me ajoelhar, me prostrar. Diz, esse é o Senhor. Mas sabe, Deus pode fazer muita coisa. Deus pode chegar em Lages e se manifestar de uma maneira tal, tão poderosa, tão gloriosa, que a cidade inteira vai tremer e vai se ajoelhar ao chão, no meio da rua, dentro do supermercado, dentro das escolas, no trabalho, na prefeitura, em todos os lugares, nas academias, vai se ajoelhar e confessar Jesus. Mas Deus escolheu fazer tudo isso com a sua cooperação. Entende? Deus está agindo, Ele quer agir, Ele vai continuar agindo na Terra, mas Ele conta com você. Porque Ele estruturou o reino dele assim. Ele nos deu esse privilégio como filhos e filhas de Deus, de nós sermos cooperadores com Deus na sua causa, na sua obra. Agora, Jesus sabia tudo. Por exemplo, o barco de Pedro era de madeira. A quem que criou aquela madeira? Jesus. Jesus que fez aquela madeira. Jesus que fez a água do mar, Jesus que fez os peixes. Jesus que fez todo o equilíbrio químico para os peixes poderem viver na água, poder respirar na água. Ele é Senhor de tudo. Mas ele entra no barco de quem? De Simão. Como ele entrou no seu barco. Como ele realmente chegou na sua vida. Não só para te abençoar, mas para você se tornar um cooperador no reino de Deus. E a sua cooperação é importante. E quando cada um coopera com a sua parte, como diz a Bíblia, e nós estamos andando juntos e unidos, que nós somos o corpo de Cristo, e cada um é um membro, mas o corpo é um só e tem muitos membros, mas cada membro cooperando com a sua parte, nós crescemos, nós desenvolvemos, nós cumprimos o propósito de Deus. E eu quero dizer para você, o que está à frente de nós estamos vivendo esse tempo. Esse tempo Deus quer usar para nos aprofundar na presença dele, aprofundar nosso coração, de que nós vamos nos tornar melhores cooperadores com Deus ainda. Porque o que vem pela frente é uma grande colheita, gente. O que vem pela frente é uma das eras mais gloriosas da igreja sobre a face da terra. Aleluia! Nós vamos ver coisas acontecendo incríveis, maravilhosas, que olhos não viram, ouvidos não ouviram, não chegou ao coração dos homens. É o que Deus tem preparado e planejado e está declarado na sua palavra. E Deus vai cumprir, porque Deus é poderoso e Ele é fiel e Ele conta com você. E Ele espera a sua cooperação. Então, ele ficou no barco de Simão e ele começou a ensinar. Todo mundo está comigo? Estão me acompanhando? Ele começou a ensinar. E Simão já tinha visto Jesus ensinar. E ele sabia que Jesus, quando ensinava, gente, Jesus ensinava. Sabe? Às vezes eu vejo cristão que é muito tagarela. Ele fala muito, fala muito, fala muito, fala muito. Não é o falar muito que vai mudar, irmão. Mas nós precisamos falar com conteúdo. Nós precisamos falar a mensagem do reino de Deus. Nós temos algo para falar, mas o que nós temos para falar é a palavra de Deus. E Jesus, quando ensinava, ele ensinava. E Jesus começa a ensinar e ele está cansado, está frustrado, está decepcionado, está doido para chegar em casa. Diz, hoje meu dia não deu certo, na verdade, minha noite, né? Não deu nada certo.
E Jesus se põe a ensinar. E sabe, e provavelmente aquele demorou. E Pedro está ali. Talvez está ali, cabisbaixo, ouvindo, esperando passar. Já que ele é o mestre, ele pediu o barco, o que eu vou fazer? Agora eu estou aqui. Minha esperança é que ele termine logo. E quando Jesus termina, Pedro talvez disse, ele terminou. Amém. Todo mundo disse amém. Aleluia. Deu a bênção apostólica. Não deu. Pedro pensou, terminou. Uau, terminou. Vou para casa. Jesus disse assim para Pedro, Pedro, agora faz o seguinte. Vai para alto mar e lança suas redes para pescar. Uau! Se coloca no lugar de Pedro. Ok? Você consegue sentir Pedro por dentro. Pedro responde assim para Jesus. É muito interessante a resposta de Pedro. Ele diz assim, mestre. Tipo assim, mestre. Rabi. Nós pescamos a noite inteira. Nós lançamos rede a noite inteira. Está embutido nisso que nós lançamos essa rede centenas e centenas de vezes para todos os lados do barco, em todos os lugares que a gente conhece desse mar, que a gente pode ir, que a gente sabe que tem peixe, e nós não pegamos o quê? Nada. Essa é a situação. Como se Jesus não soubesse. Mas aí ele diz assim, ó, mas sobre a sua palavra, eu vou lançar a rede. E ele talvez chame alguns companheiros, deixa Jesus na praia. Ele ainda tem que remar para levar Jesus de volta à praia, tem que remar de volta para ir ao alto mar. E tem que fazer todo aquele esforço para ir para alto mar. E quando ele chega em alto mar, ele lança a rede uma vez. Uma. E ele era pescador, ele era entendido disso. Quando ele lança a rede, gente, porque a quantidade de peixe que se pegou, que foi uma coisa sobrenatural, você imagina que eles pegaram tanto peixe, que eles encheram 2 daqueles barcos que eram enormes. E os barcos quase afundaram. Imagina a quantidade de peixe que entrou nessa rede. Quando ele joga a rede, ele vê o movimento das águas. Ele percebe que é algo totalmente diferente, antinatural, sobrenatural está acontecendo. E ele já fica surpreso. E quando ele puxa a corda daquela rede, ele sente a bênção. Já sentiu a bênção, irmão? Já sentiu assim, uau! Ele sentiu o peso, ele viu que aquele não tinha nem condição de puxar aquilo sozinho, nem com 2 pessoas. E eles começaram a puxar aquela rede, era tanto peixe, que as redes quase se romperam. Elas quase estavam se abrindo. E eles acenaram para os companheiros de pesca que estavam lá no outro barco, lá na beirada, e pediram e acenaram para eles virem ajudar. E eles vieram ajudar e eles encheram os 2 barcos de peixe. E eles, para chegar na praia, foi tão difícil, porque tinha tanto peixe, que os barcos quase afundaram de tanto peixe. E Jesus, o Filho de Deus, estava lá na praia, só contemplando, eles experimentando esse milagre. E quando chegou na praia, Simão se aproximou de Jesus, ele se ajoelhou e disse, Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou um homem pecador. E Jesus disse assim para ele, Simão, não tenha medo, venha e me siga, eu vou fazer de você pescador de homens. Vocês vão ser pescadores de homens. E eles deixam tudo, eles deixam os barcos e deixam tudo. Deixam todos aqueles peixes que eles pegaram. E eles seguem Jesus. É uma passagem incrível. Assim é com você e comigo. Sabe o que é incrível, gente? Primeira coisa que é muito incrível nesse texto é que Pedro achou que aquela noite era a noite da frustração da sua vida. Aquela noite era a noite do desperdício. Aquela noite era a noite que depois de uma noite de trabalho ele iria para a casa de mãos vazias. Mas mal sabia ele que Jesus ia aparecer ali e ia fazer
na vida dele um milagre tão grande que, em vez de ir para casa de mãos vazias, ele poderia ir para casa agora com centenas e centenas de peixes. Ele experimentou um milagre de Deus. Isso que é o incrível de Deus. É interessante que na Bíblia você vai ver muitas vezes Deus fazendo milagres, não só quando tudo está bem. Sabe, você está com as finanças em ordem, você está com a casa em ordem, você está com a família em ordem, a igreja está num momento glorioso, então é um milagre de Deus. Você vai ver um padrão da manifestação e da operação de Deus nas Escrituras, que na hora do maior aperto, na hora da maior privação, na hora do grande desafio, no meio de uma tribulação enorme, no meio de um desafio sem saída, é quando Deus aparece. E não só aparece, Deus aparece e se manifesta. Deus aparece e opera ao seu favor. Deus aparece e muda completamente, mas não é que muda, completamente, ele muda a sua circunstância inteira e ele aparece e ele manifesta a glória dele sobre a glória dele sobre a igreja, a glória dele sobre seus filhos e filhas, a glória dele sobre o seu povo. O povo saiu do Egito, está lá diante do Mar Vermelho e atrás está o exército do exército egípcio. Eles não têm saída, irmãos. Eles não têm para onde ir, eles não têm para onde correr, não têm para onde fugir. Eles estão em um grande aperto. Aquilo é um momento que existe um risco real deles serem exterminados, deles serem mortos pelo exército egípcio, que tinha armas e eles não tinham armas. E que tinha vindo exatamente atrás dele. É um momento de aperto. Eles não têm para onde ir, não têm para quem pedir socorro. Mas eles clamam a Deus. Moisés clama a Deus. E Deus abre o Mar Vermelho diante deles. E eles passam a pé enxuto. Um milagre que eles nunca tinham visto. Querido, você tem que estar preparado. Eu sei que esse momento é totalmente diferente, difícil, desafiador que nós estamos vivendo, mas você tem que estar preparado, você tem que preparar o seu coração em fé, você tem que alimentar a fé no seu coração, você tem que guardar a fé no seu coração, porque você vai, com a sua fé, você vai experimentar coisas de Deus que você ainda não viu, você não conheceu, maravilhas sobrenaturais do Espírito Santo. São em momentos assim que Deus age. A viúva que tinha a última refeição, ia fazer para ela e para o filho dela, ia morrer e disse assim, eu vou comer essa refeição, não tem mais nada, e eu vou morrer. Era a última refeição, gente. Imagina, é a última, não tem mais nenhum recurso. Chega o profeta, diz, pega e faz um bolo para mim, primeiro. E é interessante, ela fez. Isso é uma demonstração de fé, de amor, de caridade. E quando ela fez, o profeta comeu e disse, olha, não vai faltar azeite na sua botija, nem farinha lá na sua vasilha. E ela experimentou o milagre, no momento de maior aperto dela. Aquela outra viúva que estava endividada, ia ter que entregar os filhos para pagar a dívida. O profeta chega e pergunta, o que você tem na sua casa? Ela diz, não tenho nada. Ele diz, não tem nada mesmo. Ela diz, eu só tenho uma botija de azeite, uma pequena botija de azeite. É o que eu tenho, não tem mais nada. Para o profeta e para Deus basta. E aquele azeite foi multiplicado, 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 e aquela viúva pagou toda a dívida e Deus fez aquele milagre. Simão pensou que ia para casa de mãos vazias. E aquele dia ele pegou, talvez ele depois de anos sendo pescador, ele pegou a maior quantidade de peixes que ele já tinha pego na vida dele com uma rede. Por quê? Porque Jesus apareceu e se manifestou na vida dele. Assim também Deus se manifesta na sua vida. Assim Deus também quer agir ao seu favor. Assim Deus também quer operar a seu favor, gente, a meu favor. Sabe, nós estamos vivendo um tempo, a nossa fé está sendo desafiada. A nossa fé individual, cada um de nós como filho de Deus, a nossa fé como família e a nossa fé como igreja. Sabe, mas nós somos os filhos do Deus vivo, do Deus Altíssimo. Deus está conosco. E Ele continua sendo esse Deus maravilhoso. E Ele quer que você
Se fortaleça na sua fé. Por que eu estou falando de se fortalecer na fé? Porque se você estiver fortalecido na fé, você vai fortalecer os outros. Você é um líder. Se um líder está enfraquecido na fé, o que ele vai fazer? Mas se você está fortalecido na fé, você vai fortalecer os outros, você vai levantar o desanimado, você vai interceder pelo que está abatido, você vai inspirar o que está cambaleante, você vai transmitir o fogo de Deus para as outras pessoas, porque você está firme, você está forte, você está fortalecido, você está enraizado na presença de Deus, você está cheio do Espírito Santo. Você está vislumbrando toda essa situação de outro ângulo, de outro prisma, de outro lugar. Você está vendo tudo isso com os olhos de Deus. E você, nesses momentos, você precisa crer que você vai experimentar grandes milagres de Deus. Eu não sei o que você está passando financeiramente, eu não sei o que você está passando familiarmente, eu não sei se você tem uma empresa, o que está passando na empresa, eu não sei o que você está passando emocionalmente, fisicamente. Mas Deus é esse Deus que age dessa maneira, como aquela noite, depois daquela noite, agiu na vida de Simão. Ele surpreendeu Simão. Ele se revelou a Simão, ele apareceu a Simão, ele demonstrou o seu poder, a sua glória, o seu controle, o seu domínio, a sua soberania para Simão. E que ele estava com os olhos fixos em Simão, todos os detalhes da sua vida. Assim como Deus está e conhece todos os detalhes da sua vida, todas as suas necessidades, tudo que você precisa, tudo que você passa, Ele sabe tudo e Ele tem o controle de tudo. E Ele quer agir, Ele quer mover, e Ele está cuidando de você, Ele é com você. E o interessante é que quando eles pegaram aquela quantidade de peixes, eles tiveram que chamar o barco que estava lá na praia, que era companheiro deles. Eles se conheciam. E o outro barco veio. O outro barco não tinha... Jesus não tinha falado com eles. Não, eles não tinham lançado aquela rede. Mas eles foram abençoados com a mesma medida. Eles foram abençoados com a mesma medida de bênção, com o mesmo milagre, com a mesma manifestação gloriosa de Deus que Simão experimentou, eles foram abençoados. E essa é a verdade, quando nós estamos conectados. Uma das coisas mais maravilhosas e valiosas desse tempo é a igreja, o valor da igreja. Irmão, nós estamos conectados, nós precisamos estar conectados de coração, de alma, de mente, de corpo, de espírito. Quando você é abençoado, quem está conectado com você também é abençoado. Quando você recebe de Deus, quem tem comunhão com você, quem anda com você em amor, também é edificado, também é abençoado, também é ministrado. Se o Espírito Santo vem e renova a sua vida, quem está perto de você também recebe daquela renovação. Se o Deus começar um avivamento, uma coisa mais profunda, mais poderosa, na igreja, ou em Otacílio, ou em Lages, ou em Floripa, todo mundo que está naquele lugar vai ser abençoado. Entende? Talvez uma pessoa buscou mais, talvez uma pessoa ouviu uma palavra de Deus e obedeceu, e foi, e lançou a rede. Mas na hora que Deus move, todo mundo que está conectado com aquela pessoa é abençoado. Porque é assim que Deus esparrama, espalha o reino dele. Deus quer que a gente fortaleça essas conexões, a nossa comunhão, porque estando ligados uns aos outros, nós crescemos o crescimento que vem de Deus. Nós crescemos esse crescimento em amor. Nós nos desenvolvemos, nós amadurecemos. E nós somos benditos e somos abençoados. Esse é um tempo que está ensinando para nós a importância de estarmos conectados. A importância de estarmos ligados e de estarmos unidos. Por isso que nós temos que ainda mais ir atrás daqueles que estão sem igreja. Quem que é sem igreja? Os que não conhecem Jesus ainda, porque nem conhecem Jesus, não estão na igreja. E aqueles que conhecem Jesus e não estão numa igreja. Nós precisamos alcançar essas pessoas. Porque o que vem pela frente ainda, nós precisamos estar ainda mais conectados e mais ligados. E depois de tudo isso,
que eles pescaram aquela quantidade de peixes e Pedro se prostrou diante de Deus. É muito interessante que Pedro se arrependeu sem Jesus pregar sobre arrependimento. Jesus mostrou para Pedro a bondade dele, a grandeza dele, o poder dele, o interesse dele na vida daquele homem comum, pescador Pedro. Realizou aquele milagre dessa pesca maravilhosa. E Pedro, quando sentiu tudo isso, viu tudo isso, ele se arrependeu, ele se prostrou, ele reconheceu o seu pecado, ele reconheceu Jesus. Agora ele não chamou mais Jesus de mestre, é interessante, chamou de Senhor. Ele disse: Senhor, você é Senhor, você tem poder sobre tudo. E é assim que o arrependimento vem. Nós não precisamos bater a Bíblia na cabeça das pessoas, nós não precisamos martelar as pessoas, nós não precisamos demonstrar que Deus está com raiva ou isso ou aquilo. Nós precisamos manifestar com amor a verdade de Deus, pregar a verdade, e as pessoas elas vão se arrepender. Aqui conosco nós estamos tendo experiência que as pessoas online estão entrando nos nossos grupos pequenos, pessoas que não conhecem Jesus. Na primeira reunião, no meio da reunião, elas choram, elas param a reunião, interrompem e pedem para orar por elas e pedem para que ela está sentindo arrependimento e ela quer conhecer Jesus. É incrível. Porque Deus está movendo e Ele conta com você. Ele conta com a sua cooperação. Ele chama você para cooperar no reino dele, com a obra dele. Que você seja um trabalhador. Tem trabalho, gente. Na casa de Deus, no reino de Deus, na obra de Deus, tem trabalho, muito trabalho a ser feito. A igreja precisa de você, a igreja conta com você, a igreja local precisa de você. Nós aqui no Rio, nossa igreja local, nós precisamos da cooperação de todos os membros para aquilo que Deus quer fazer, para aquilo que Deus está fazendo. E isso não tem a ver comigo, não tem a ver com você, mas é para o reino de Deus, para a manifestação do reino de Deus, para que o nome de Jesus seja glorificado em todas as coisas. E para terminar, a última coisa que acontece ali é que depois de tudo isso, eles trazerem os peixes, aquela quantidade enorme de peixe, 2 barcos cheios, Jesus diz para eles: vocês vão ser pescadores de homens, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Deixaram tudo, irmão. Olha o que diz o texto: deixaram tudo, deixaram o barco, deixaram os peixes. Aquele peixe não foi desperdiçado, pode ter certeza. Mas eles deixaram o barco, deixaram o peixe, deixaram todas as coisas e seguiram Jesus. Deixaram até a bênção do milagre. Então, sabe o que acontece? Deus, Ele é abençoador, Ele é um pai. Ele é nosso pai, Ele é nosso pai de amor. Ele nos abençoa, Ele abençoa a sua vida, Ele multiplica na sua vida, Ele te dá recursos, te dá bens, te dá finanças, te dá casa, te dá carro, te dá condições, Ele prospera a sua vida. E tem pessoas que, ao receberem as bênçãos de Deus, elas não entendem o lugar da bênção de Deus no propósito de Deus na vida delas. E elas se estacionam na bênção, elas se paralisam na bênção, elas se amarram na bênção, elas se prendem na bênção, elas deitam sobre a bênção, elas ficam paradas, passivas, e elas não se envolvem, porque elas estão agora usufruindo a bênção. E elas então não entenderam a bênção de Deus, porque a bênção de Deus, amados, para nós, é para ser uma plataforma para nós cooperarmos com Deus. A bênção de Deus é para nos dar condições da gente servir a Deus. É lógico que quando você é abençoado, a Bíblia mesmo ensina isso, que você é o primeiro que participa da bênção. Você é a primeira pessoa que usufrui da bênção. Mas a bênção não é só para o seu usufruto. A bênção é para ser um alicerce sobre o qual você lança a sua vida, você entrega a sua vida para cooperar com Deus. Ou seja, para seguir Jesus. Então, tudo que você tem, os seus recursos, a sua casa, os seus bens, as suas finanças, os seus dons, capacidades, talentos, sua energia, sua força, seu tempo, o investimento de Deus na sua vida, todo conhecimento que você já tem da Bíblia, das coisas de Deus, Deus quer que seja uma plataforma
para você servir no reino, servir outras pessoas, servir a casa de Deus, servir a igreja, servir o povo de Deus, servir no reino de Deus, servir a igreja local, servir a cidade, servir os necessitados. É isso que Deus quer fazer e faz na nossa vida. E quando nós correspondemos, as coisas de Deus e o propósito de Deus se cumprem em nós e através de nós, na sua vida e através da sua vida. É muito interessante, imagina Pedro, porque esse homem Simão é Pedro, o apóstolo, que se tornou apóstolo. Imagina o dia, alguns meses ou 2 anos depois do dia de Pentecostes, que o Espírito Santo foi derramado e batizou eles no Espírito Santo. Só naquele dia Pedro se levantou e pregou e 3.000 almas se converteram. Aleluia! E ele viu aquele mover de Deus. Eu tenho certeza que quando ele foi dormir aquele dia, ele deitou na sua esteira ou na sua cama, ele se lembrou desse dia que Jesus disse para ele: eu vou fazer de você pescador de homens. Porque naquele dia ele não fez uma pesca milagrosa de peixe, ele fez uma pesca milagrosa de homens. E depois o Espírito Santo começou a mover intensamente e eles começaram a liderar um mover de Deus, um avivamento que era na cidade de Jerusalém, e depois foi para a Judéia, e foi para Samaria, e foi para os confins da terra, e foi para as áreas e as extremidades e fronteiras do Império Romano, para lugares longínquos, e eles estavam totalmente envolvidos, e se deixando se gastar naquele mover de Deus. Você acha que Pedro pensou naquele dia: puxa, eu tive que deixar aqueles peixes. Deixar aqueles peixes ainda é uma coisa que me dói. Puxa, tive que deixar tudo para trás. Nada! Porque ele está vivendo essa aventura maravilhosa do reino de Deus. Ele está vendo os frutos, ele está vendo os resultados, ele está vendo Deus agir em outro nível, ele está vendo a vida dele em outro lugar. Ele não está agora só uma pessoa que é abençoada por Deus e que crê nas bênçãos de Deus e usufrui das bênçãos de Deus. Ele tornou toda a bênção de Deus na vida dele uma plataforma da onde ele se lançou para servir a Deus, para honrar a Deus, para se gastar, para trabalhar na obra de Deus. Assim também Jesus chama você. Sabe, assim, da mesma maneira Jesus entrou no seu barco. Talvez você está assim: eu já pesquei, eu não pesquei a noite inteira sem pegar nada, mas eu já pesquei umas 3 horas, já foi. Que eu pesquei 3 horas e nada. Seja no natural, seja no espiritual. Jesus veio à sua vida para fazer, no mínimo, uma coisa parecida com a que fez na vida de Simão. Ele não chegou na sua vida só para te abençoar. Ele não chegou na sua vida só para te salvar. Chegou para te salvar, para te abençoar, para te restaurar, para te libertar e para te usar. Para você ser um cooperador com ele. Imagina o povo de Deus, irmãos. Nós todos. Imagina todos nós engajados na obra de Deus, com a faca nos dentes, catando boi pelo chifre, leão, engajado 1000%, pegando fogo no Espírito Santo e trabalhando para Deus. Uau! É esse povo que Deus está querendo levantar na terra, levantar nessa hora. E você faz parte, você é escolhido e você é chamado. Deus também chegou na sua vida. Tudo que você tem feito no Senhor não é em vão. E ainda tem muito mais para Deus fazer. Amém? Se Deus tem abençoado a sua vida, cuida, usufrua da bênção. E usufrua com alegria, com liberdade, usufrua disso. Mas não fique preso à sua bênção. Não deixe a sua bênção te prender. Não deixe a sua bênção se tornar o seu conforto. Geralmente, a vontade de Deus para nós está fora da área de conforto.
está fora do lugar de conforto. Geralmente, não sempre, mas geralmente, a vontade de Deus vai estar fora do lugar de conforto. Imagina para Simão, depois da noite inteira trabalhando, cansado, exausto, desanimado, frustrado. Quando Jesus fala para ele, rema ali um pouco, Pedro, leva o barco para lá, eu quero falar com a multidão lá do meio da água. É fora da zona de conforto. Esse não é onde eu queria estar, Senhor. Isso não é o que eu queria fazer agora. Isso não é o que eu pensei, que eu planejei. A minha cabeça e meu plano era outro. Eu queria agora na minha casa. Eu queria agora me deitar. É fora da zona de conforto. Mas é fora da zona de conforto também que estava um milagre, estava a bênção, estava a operação, a manifestação da glória de Deus. E é incrível. Então, cooperar com Deus, Ele chama você. E cooperar com Deus, irmãos, é o maior privilégio de uma pessoa nessa vida, nessa existência. Eu quero me gastar para Deus. Eu tenho 60 anos, gente. Eu me sinto, eu estou no vigor da minha vida, estou no vigor da minha força. Vou ser sincero. É lógico que o corpo muda. A única coisa que eu tenho que fazer agora, depois do almoço, eu tiro uma sonequinha de 20 minutos. E quando eu acordo, eu estou um rojão de novo. Mas eu quero me gastar por Deus. Eu quero me gastar. Quero gastar toda a minha força, toda a minha energia, toda a minha... Eu quero olhar daqui uns anos e talvez vou estar cheio de rugas e dizer, essas rugas aqui, elas foram criadas me gastando para Jesus. É isso. Por quê? Porque é o maior privilégio e vale a pena. Muitas vezes é fora do meu conforto. Muitas vezes é fora do meu plano. Por exemplo, tudo isso está acontecendo, gente. É fora do plano de todo mundo. Ninguém planejou isso. Nenhum governo planejou isso, nenhum governo viu isso, nenhuma empresa, uma instituição está na visão da empresa isso, e nenhuma igreja previu isso. Ninguém profetizou isso. Por quê? Porque Deus é soberano. Deus, ele tem o controle de tudo. Mas eu quero, com tudo isso, aprender. Mais ainda, vale a pena se gastar por Deus. E cooperar com Ele. E trabalhar para Ele. Sem reclamar, sem murmurar, sem julgar, nada. Com grande alegria, servir a Deus, porque esse grande privilégio. E uma coisa importante, eu não estou servindo a igreja, eu não estou servindo os pastores, eu não estou servindo... Está servindo, mas na verdade está servindo Jesus. Está servindo Ele. É para Ele, é para Ele, é para Ele. Nós servimos para Ele. Às vezes eu pastoreio pessoas, eu me derramo sobre elas, eu dou amor para elas, e às vezes não tem um reconhecimento. Mas não é isso que me move. O que me move é eu estou fazendo para Ele. E eu faço para Ele. Você também está fazendo para Ele. E quando você não for reconhecido, não for valorizado, não ligue, não se abata por isso. Você está fazendo para Ele. Tudo que você faz para Ele não é em vão. Tudo conta ao seu favor. Então, se disponha cada vez mais para ser esse cooperador com Deus. Entrega tudo e vamos com tudo, gente. Porque tem muito mais para a gente viver juntos. Amém? Como filhos e como igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Amém, pastor. É isso aí, meu. Que palavra poderosa. Eu acho que todo mundo está muito tocado mesmo com tudo isso que o senhor compartilhou com a gente. E eu queria estar entrando, pastor, em algumas questões aqui contigo, fazer algumas perguntas. Eu acredito que você vai poder ajudar muito a gente ainda aqui, mas até aqui já está sendo poderoso demais. Como é bom a gente receber todos esses princípios, essa fé, esse espírito de alegria, de força que você traz para a gente. Mas a primeira questão que eu queria levantar aqui, pastor, é a seguinte. Todos os líderes, todas as pessoas que se envolvem no ministério, assim como você falou, elas colecionam cicatrizes, no sentido de que o senhor acabou de abordar, que muita gente
não é reconhecido, muitas vezes a gente se machuca no ministério, muitas vezes a gente vive frustrações dentro da igreja. Toda pessoa que serve na igreja sabe que muitas vezes vai se machucar, vai se frustrar. E o que eu percebo é que muitas pessoas, quando passam por essas frustrações, coisas não dão certo como deveriam, às vezes a pessoa abriu uma célula, teve que fechar de uma forma traumática, às vezes dentro de um discipulado foi machucado, ou seja, a gente sabe que muitas coisas podem acontecer na jornada, mas o que eu queria perguntar para ti, pastor, como que a gente pode recuperar, como que nós podemos nos recuperar, né? Talvez se alguém que está nos ouvindo aí sente no coração assim que por causa de alguma coisa que passou hoje não consegue mais acelerar no ministério, não consegue mais ter ousadia de antes. Qual é o conselho que você daria para uma pessoa que sente que por causa de alguma coisa que aconteceu na vida, talvez até pessoal, mas a pessoa um dia ela estava nesse gás que você falou, mas hoje ela não está mais, hoje ela está desanimada, ela não está conseguindo confiar de novo, ela não está conseguindo acelerar de novo. O que que você tem para falar, pastor, para uma pessoa nessa situação? Eu creio que uma coisa que pode ser feito e deve ser feito é realinhar as expectativas. Então, isso é um aprendizado, tá? Você aprende com as experiências, você aprende com o Senhor, você aprende com as experiências da vida, você aprende com o exemplo de outras pessoas, você aprende através da palavra de Deus, você aprende pelo ensino e o testemunho de outras pessoas. É realinhar as expectativas, não colocar a expectativa em pessoas, mas colocar a sua expectativa em Deus. Então, se eu tô, por exemplo, eu estou liderando uma célula e me dediquei muito a uma pessoa, eu amei, eu orei, eu investi, eu ensinei, eu discipulei, eu estive junto, eu investi tempo. E vamos supor que aquela pessoa, ela estava indo bem, e à medida que ela vai bem, a minha expectativa aumenta, porque eu penso, está dando certo, está sendo bom, né? Às vezes, é natural que eu me vincule àquela pessoa de alguma maneira, vínculos de relacionamento, de comunhão, e de repente essa pessoa desanda o caldo, a pessoa dá um tilt, a pessoa fala mal de mim, a pessoa inventa mentiras, a pessoa me calunia, e aquilo abaixa meu fogo, porque eu me frustro, eu me decepciono, e aí vai acontecer que eu vou me decepcionar com a pessoa, e decepcionando com a pessoa, se eu não lido com essa decepção, eu acabo me decepcionando com as pessoas. Aí eu passo a não confiar em pessoas. Ou eu posso pensar, não, pessoas não compensa investir nelas. E aí eu abaixo a minha temperatura com Deus, minha dedicação. O que eu vou ter que fazer? O que aconteceu? Eu estava com a expectativa na pessoa errada. Porque nós servimos pessoas, nós ministramos as pessoas, nós nos relacionamos com pessoas, mesmo na igreja, mas a nossa expectativa, ela sempre precisa ser direcionada para Deus. Deus nunca vai te decepcionar. Nunca. Nunca. Jamais. Jamais. E também nos abrir, a pessoa se abrir para Deus ensinar. Sempre Deus vai falar conosco. Então, por exemplo, passei essa decepção, mas se eu abrir meu coração para Deus, Deus vai me ensinar, Deus vai falar comigo. Deus vai usar pessoas para realinhar meu coração, Deus vai Ele mesmo ministrar. Mas eu acho que é um realinhamento de expectativas. Amém. Pensa no apóstolo Paulo, quanta frustração esse homem passou. Quanta dificuldade ele passou. Igrejas que ele plantou, gente, com muito amor. Por exemplo, a igreja de Corinto. Esse homem plantou essa igreja, ele dedicou 1 ano e meio para plantar essa igreja com muita dedicação, com muito amor. Depois de 1 ano que ele tinha saído de lá, dentro da igreja, da própria igreja, tinha pessoas questionando ele, falando mal dele, contra a liderança dele, contra o apostolado dele, e inventando calúnia dele.
E ele continuou tanto alinhado com Deus, como amando aquelas pessoas. Mas da onde vinha a fonte? É de Deus. Então, alinhar a sua expectativa para Deus, não para as pessoas. Muito bom, pastor. Eu queria fazer outra pergunta que está bem alinhada com isso que você já está falando, porque eu vejo assim como uma marca do seu ministério, eu te conheço desde quando eu nasci, que eu nunca vi você perder a força, nunca vi você perder a vontade, nem pensando em desistir nem nada. E eu admiro muito isso na sua vida. E a pergunta que eu queria fazer para ti é justamente essa, porque a gente vê que muitas coisas Satanás tenta levantar para parar a gente que está se envolvendo no reino de Deus, está fazendo a obra de Deus. Mas a pergunta é bem clara, assim, você pode talvez tentar ser um pouco prático, talvez seja até uma continuação da última pergunta. Como viver um ministério intenso sem se cansar e sem desanimar? Eu acho que a chave é a intimidade. A intimidade com Deus. Porque no processo, gente, às vezes a gente se fere. Ou a gente é ferido. E quando você é ferido, não adianta você fingir que não foi ferido. Ou seja, por exemplo, você quebrou a perna. Alguém quebrou sua perna. Não adianta você achar e dizer, não quebrei a perna. E tudo vai continuar igual. Mas se eu fui ferido, se eu fui machucado, se eu fui atingido, Deus me cura. Deus me restaura. Então, acho que a chave é a intimidade com Deus. A sua intimidade com Deus. Ele é a fonte. Então, ele ministra na sua vida, em todas as suas necessidades. Eu já passei, gente, situações na minha vida. Eu não fico falando delas. Porque essa não é minha mensagem. Entende? A nossa mensagem é uma mensagem de vida, uma mensagem de esperança. Mas eu passei situações na minha vida que eu tinha tudo para desistir. Tudo. Todos os motivos que uma pessoa pode ter para desistir. Mas eu não desisti. Mas não é que eu não desisti porque eu sou forte. O que me guardou, o que me sarou? A minha intimidade com Deus. Teve vezes que eu precisei ser sarado. Teve vezes que eu fui ferido. Teve vezes que a ferida durou muito. Porque ela demorou a ser curada. Mas nunca aquilo me paralisou. Ou nunca me desanimou. Porque a minha intimidade com Deus sempre foi uma fonte de vida. Essa amizade com Deus. Acho que isso é a chave. Você aprofundar. Você pode encontrar Deus, gente. Uma das maiores promessas que Deus deu para nós é essa. Você, se me buscar de todo o seu coração, você vai me encontrar. Você pode encontrar Deus. No meio da sua dificuldade. Ferido, sangrando, você pode encontrar Deus. Você pode encontrar Deus. Então, eu acho que esse é o segredo dessa vida. Muito bom, pastor. Porque servindo a Deus, muitas vezes a gente enfrenta mais batalhas e mais lutas do que até uma pessoa que não está fazendo isso. Verdade. Ô, pastor, tem uma mensagem que uma vez o senhor pregou aqui em Lages que eu nunca me esqueci. Você pregou sobre a pessoa que afiava o machado e a pessoa que não afiava o machado. Isso aí o senhor pregou, acho que deve fazer uns 10 anos. Talvez mais. E eu lembrei disso enquanto o senhor pregava essa mensagem hoje para a gente aqui, porque a gente, né, a gente vê que os discípulos eles estavam ali, né, jogando a rede a noite toda. E não dava resultado. E às vezes, sinceramente, eu acho que todos nós, como líderes, já se sentimos assim. A gente liga para as pessoas, a gente vai de atrás, a gente ama as pessoas, a gente joga a rede para todo lado. A gente, como líder da igreja, a gente tenta fazer um evento, a gente tenta fazer uma ideia, a gente coloca a gente ora, a gente faz um monte de coisa. E às vezes a gente se sente exatamente assim, como se a gente jogasse a rede e como se o peixe não viesse. Eu quero fazer uma primeira pergunta nesse sentido e depois eu faço outra. Você falou muito sobre muitas vezes a gente forçar as coisas para com Deus, né, e não fazer no ritmo de Deus, do jeito de Deus.
A primeira pergunta que eu queria fazer para ti, daqui a pouco eu vou aprofundar um pouco mais usando esse mesmo contexto, é por que que muitas vezes nós, como líderes, forçamos a barra com Deus no ministério? O que que para você é uma pessoa que está forçando a barra? O que que a gente pode desenvolver na nossa vida para a gente parar de forçar essa barra com Deus e agir? Lucas, volta só um pouquinho as últimas 3 frases, perdi que entrou um ruído aí. Ah, tá. A pergunta, pastor, é mais ou menos assim: o que que, na tua opinião, o que que nós como líderes mais podemos forçar a barra com Deus? O que que é esse forçar de barra, né, de querer fazer do nosso jeito e como que a gente pode alinhar nossa vida para a gente realmente andar do jeito de Deus, né? E não tentar fazer talvez as coisas do nosso jeito. Como que a gente discerne se a gente está fazendo que nem os discípulos que ficaram jogando talvez na sua própria mente ou você jogar a rede ali diante da palavra de Deus? Não sei Sim. se ficou claro. Eu acho que o que faz a grande diferença é a orientação de Deus. Você vê, Jesus deu uma palavra. Ele falou, agora vocês vão lá para o alto mar e lança rede. E por causa dessa palavra é que teve o resultado. Olha que interessante, ó. Era o mesmo mar, os mesmos peixes, a mesma situação, o mesmo dia. Não mudou nada. E eles tiveram um resultado totalmente diferente. O que aconteceu de diferente? Uma coisa só. Jesus falou com eles. Então é interessante, você pode estar na mesma célula, na mesma cidade, no mesmo bairro, no mesmo trabalho, entende? A mesma. Mas quando você tem uma palavra de Deus, tudo muda. E quando eu digo que você pode encontrar Deus, gente, Deus é muito prático. Ele prometeu se revelar a nós. Ele quer falar conosco. Então, quando você ouve Deus, tudo vai ser diferente. Eu lembro, muitos anos atrás, eu trabalhava numa empresa, tinha uns 45, talvez 60 funcionários. Era uma fábrica. E quando eu comecei a trabalhar naquele lugar, desde o dia que eu entrei lá, eu comecei a orar e eu orei. E eu orava assim, Senhor, me dá essa gente para ti. E eu perguntava para Deus, como que eu vou alcançar essas pessoas? Como que eu posso tocar o coração dessas pessoas? Como que eu vou compartilhar com essas pessoas? E eu orava por essas pessoas, até que um dia Deus falou assim para mim. Interessante, Deus falou assim, não fala com eles coletivamente. Fala com eles individualmente, com cada um individualmente. Esteja com cada um individualmente e dê seu testemunho. E às vezes é interessante, no mesmo lugar tinha mais 2 cristãos. E eles, na hora do intervalo, na hora do almoço, eles com várias pessoas reunidas, eles tentavam, eles tinham coragem, eles eram de Deus, eles estavam tentando fazer. Eles compartilhavam as coisas de Deus, compartilhavam a palavra de Deus. Gente, não acontecia nada, tinha desprezo. As pessoas, sabe quando as pessoas desprezam? As pessoas se dispersavam, as pessoas... Mas toda vez que eu tive pessoalmente, porque aí eu peguei um por um e falei e testemunhei, coisas maravilhosas aconteceram. Uma vez fui na casa de um deles para compartilhar pessoalmente. Gente, esse homem teve uma libertação tão grande, a família dele foi liberta, a presença de Deus chegou na casa, eles começaram a chorar. O homem que era um homem duro, difícil, ele se ajoelhou na frente da esposa dos filhos, pediu perdão. Foi uma coisa linda. Mas por quê? Porque eu tinha ouvido uma palavra de Deus. Uma coisa simples, não é nada diferente, não é nada extraordinário. Mas você ouvir aquela instrução de Deus. Mesmo com uma pessoa, você está lidando com uma pessoa, não está dando certo. Ouve de Deus. Deus, essa pessoa, coloca diante de Deus. Deus, o que eu faço com essa pessoa? Ela não corresponde, ela não está funcionando. E às vezes Deus te dá a chave do coração daquela pessoa. Mas com uma palavra. Eles ouviram a palavra. E por isso que funcionou. Pastor Fred, por que que você acha que é tão... Porque isso é muito comum, até eu já vi isso na minha vida, a gente passar por uma fase na nossa vida
Tem que dar um chute na nossa cabeça e a gente fecha a cabeça no trabalho, no nosso objetivo, no que tem que fazer, a gente esquece. A gente acha que está andando debaixo da voz de Deus e não está. Eu queria que o senhor comentasse com a gente como que isso acontece na nossa vida, né, de alguma forma a gente se desconectar de Deus, achando que está fazendo a vontade de Deus, e como que a gente pode voltar a realmente discernir a voz de Deus dentro da gente, né? Porque eu vejo isso, não sei se você concorda comigo, mas eu vejo isso como uma coisa sorrateira de Satanás. Satanás, muitas vezes, ele tenta encher a gente de afazeres, ou até muitas vezes a gente até acha que está fazendo a obra de Deus, porque a gente está indo atrás de um resultado bom, mas querendo ou não, a gente está deixando de fazer o que Deus queria que a gente fizesse. A gente muitas vezes perde o foco. Às vezes a gente está tentando fazer um monte de coisa menos aquilo que Deus pediu para fazer. Eu não sei se você podia comentar um pouco sobre isso, como a gente realmente escolhe só aquilo que é importante. Eu não estou dizendo que Deus não quer que a gente faça várias coisas, mas eu vejo que a gente está vivendo um tempo que é muito comum a gente fazer muita coisa, mas perder o principal. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como que a gente consegue ter um estilo de vida onde aquilo que é principal está no nosso espírito firme ali? Eu acho que eu volto nisso, a sua intimidade com Deus. Se você guarda a sua intimidade com Deus como a coisa mais valiosa, você não é que sempre você vai acertar 100%. A gente é humano, a gente é falho. Mas você vai fluir no Espírito. Você vai viver no Espírito. Então, olha a vida de Davi. É interessante. Davi, ele não fazia nada sem consultar Deus. É incrível. Vieram lá não me lembro se eram os amalequitas ou midianitas, atacaram todo o acampamento, levou todos os familiares de todos os homens de Davi. As mulheres e os filhos, tudo, gente, levou tudo. Eles chegaram lá, não tinha nada. E os homens reclamando de Davi, querendo matar Davi, querendo apedrejar Davi, culpando Davi. E Davi não sabia o que fazer, era uma situação muito difícil. O que ele fez? Ele consultou Deus, ele disse, Deus, o que eu faço? Eu vou atrás desses homens, eu não vou. O que o Senhor me orienta? Deus disse assim, vai, porque eu vou te entregar na mão. Vou te dar de volta. E ele foi. E funcionou. E se você estuda a vida de Davi, você vê esse negócio de consultar Deus. Então, às vezes, o que acontece conosco, realmente acontece isso, tá, gente? Isso acontece em muitos lugares, em muitas igrejas, com muitos cristãos. Nós estamos fazendo a obra de Deus, e nós estamos fazendo com dedicação, mas nós perdemos esse princípio de a gente consultar Deus em tudo que a gente faz. Entende? Eu tô no ministério há 30 e tantos anos. Até hoje eu consulto Deus. Então, por exemplo, hoje eu fui convidado para pregar aqui. Gente, eu posso abrir a Bíblia e pregar. Se eu estou estudando a Bíblia há 32 anos, caramba, 32 anos, se eu não abrir a Bíblia sobre pregar, posso abrir em qualquer lugar pregar. Mas eu consulto Deus. Deus, qual a sua palavra? O que é para mim falar? Entende o que eu estou dizendo? Essa dependência. Não é que você é inativo, mas você é dependente. Você ativamente, você é trabalhador, você é cooperador, você é ativo, mas você é um ativo totalmente dependente de Deus. Amanhã eu vou pregar para outra igreja, de outra cidade, de outro estado, para os líderes também. A palavra, gente, é totalmente diferente. É outra coisa. É outra palavra. Porque talvez lá é uma outra situação, outro povo, está passando outra realidade. Consultar a Deus. Vai fazer a célula. Não faz no automático. Separa um tempo para você consultar a Deus. Senhor, tá bom, a palavra é essa, mas no meu coração. E Deus, gente, Ele é fiel. Ele sempre vai te orientar. Ele sempre tem uma palavra para liberar sobre a sua vida. Não é? Por exemplo, aconselhar pessoas. Puxa, o que a gente vive aconselhando em sessões de aconselhamento, pessoas precisam, coisas acontecem, e conflito entre casal, e conflito na família, e conflito na igreja. Eu sempre consulto a Deus. Deus, eu estou indo lá. A situação é essa, mas qual é o ponto? Para onde que eu vou? Qual é o... Entende? Essa cooperação que Deus te dá a palavra, que Deus... Isso faz uma diferença enorme.
enorme. Amém. Não é? Amém, pastor. E Muito bom mesmo. A gente já está quase chegando no final aqui. sim, Mas assim, pastor, eu particularmente acho que foi tremendo tudo isso que você compartilhou com a gente. Estou muito feliz de ser tão inspirado por tudo isso. E eu queria que a gente finalizasse você dando uma palavra final para a gente aí, orando pela nossa igreja, né? Eu creio que existe sobre a sua vida uma unção especial sobre nós como igreja, porque nós como igreja nos submetemos a você também como pastor, né? Você é uma autoridade espiritual na nossa igreja, né? Nós temos outros pastores que vêm nos abençoar aqui, mas nós cremos, eu sei que eu falo isso também pelo pastor ou pela pastora Neuci, nós vemos você como um pastor nosso, né? Então eu creio que a autoridade que você carrega sobre a nossa vida é muito maior. Então eu queria que você liberasse uma última palavra sobre a nossa igreja, ao que Deus coloca no seu coração e orasse conosco. tá bom. Então, gente, assim, não deixe o medo tocar em você de nenhuma maneira e em nenhum nível. Nunca, como a Kézia, o Andy fala bastante isso, nunca faça parceria com o medo. Sabe, seja um medo muito pequeno, seja um medo talvez irrelevante, não deixa nada com medo. Nada. E você renovar a sua vida em Deus. Sabe, esse momento, tudo que está se passando, nós como igreja aqui, nós estamos enfrentando dificuldades, nós estamos passando, porque a igreja está passando junto com o mundo toda essa situação, mas não deixa o medo tocar a sua vida. Deixa Deus tocar a sua vida. Sabe? Se você conseguir manter a sua fé, manter o seu coração ancorado na palavra de Deus. Porque nós vivemos um dos tempos mais marcantes, mais determinantes, mais decisivos, mais intencionais do plano de Deus para a humanidade. E nessa hora é a hora de nós sermos igreja. Igreja de Jesus nessa terra. Um povo do céu, nós somos um povo celestial, nós não somos desse mundo e como esse mundo, você não é. Sabe? E que em todo dia da sua vida, em qualquer circunstância que você está vivendo, você pode encontrar a presença de Deus. Uma coisa, às vezes a pessoa está aqui, está desanimada, está batida, e ela pensa que para encontrar Deus, ela precisa ir aqui. Mas ela pensa, eu não consigo ir aqui. Porque do jeito que eu estou, eu não vou lá. Não consigo. Você tem que entender o seguinte, você está aqui, Deus vem aqui. Deus se manifesta. Você pode encontrar Deus aonde você está. Assim é Deus. E Ele age na sua vida. Então, encontre Deus no meio de toda essa situação. Tenha encontros sobrenaturais com Deus no meio de toda essa situação. Ouça a palavra de Deus no meio de toda essa circunstância. E isso vai te sustentar, né? A sua vida. Vamos orar? Amém. Pai, eu quero abençoar os seus filhos, eu quero abençoar cada um, cada vida, cada homem, cada mulher, cada líder, cada casa, cada família aqui representada. Quero abençoar esse povo, quero abençoar essa igreja, Senhor, a igreja em Lages, a igreja em Otacílio Costa, a igreja em São Joaquim, a igreja em Florianópolis. Senhor, essas igrejas, esse povo, eu declaro que eles são o teu povo, são a menina dos teus olhos. Senhor, eu declaro que todo mal, todo poder maligno que se levanta contra eles, Senhor, já foi derrotado, já foi despojado, já foi aniquilado completamente pelo Senhor Jesus quando se entregou na cruz do Calvário. Senhor, e essa derrota foi completa e total.
e ao mesmo tempo o triunfo deles, de cada um deles e do teu povo como tua casa, como tua nação, como teu povo. Também já foi decretado, Senhor, este triunfo e esta vitória em nome de Jesus. Ajuda cada um a te encontrar. Ajuda cada um, Senhor, a beber e tirar águas das fontes do teu Espírito, das fontes da tua presença. Ajuda cada um a viver encharcado, inundado, cheio completamente com o teu Espírito Santo, Senhor. Que assim seja e que, Senhor, o trabalho deles na tua causa, na tua obra, na tua casa, no teu reino, não seja em vão, mas seja cheio de frutos, Pai. E que eles trabalhem sobre a sua palavra, sobre toda a palavra que o Senhor tem liberado sobre a vida deles. Que assim seja. Em nome de Jesus, traz uma grande renovação sobre essas vidas e essas igrejas. Em nome de Jesus. Amém e amém.